Eu costumo falar que a consulta de pré-natal, a gente acha que a gente precisa ter alguma coisa para levar nela, né? E eu falo que a gente precisa de exatamente nada. A sua história, sabe? Leva aquilo que o seu coração te pedir para levar, um teste de gravidez positivo. E aí é a partir de então que as histórias vão se construir. Né? O pré-natal, ele é um lugar de construção, onde uma caminhada vai ser feita. Começa na gestação, depois tem o parto. Eu costumo até falar que o parto, apesar de ser um evento que parece que a gente está se preparando para ele, ele é só o primeiro dia. Depois do parto, vem tantas outras coisas, né? Os primeiros cuidados com o bebê, a amamentação, enfim. Então, o pré-natal é esse lugar que a gente deve começar por ele. E a gente precisa levar a nossa história, o teste de gravidez, e a partir dali as coisas vão se construir. Uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu acho de tudo na obstetrícia, o que eu acho mais importante de tudo é o pré-natal. Às vezes a paciente, ela leva o pré-natal com uma obrigatoriedade de um dia que ela acha que vai se resumir aquilo, né? Que é o parto, aquele momento ali, o nascimento, enfim, que é um evento, realmente, marca o antes e depois. É tipo, antes de Cristo, depois de Cristo. É depois, antes do parto, depois do parto. Mas, assim, o pré-natal, ele não é um lugar de obrigatoriedade, assim. Ele é obrigatório, obviamente, mas ele não é nesse sentido. Ele é um lugar onde você vai aprender. É uma escola para o seu parto, é uma escola para o seu puerpério, é uma escola para a sua gestação. É ali que você vai tirar todas as suas dúvidas, é ali que você vai ter noção de tudo que está acontecendo com você. Então, a importância de um pré-natal bem feito é toda. Toda a importância de um pré-natal bem feito, de você confiar no obstetra que você escolheu e tirar todas as suas dúvidas sem se sentir retraída ou se sentir mal, ou com medo, ou com vergonha. Então, é levar você, o que você tem, e o que vai ser obrigatório, os protocolos, a gente vai colocar ali na mesa, assim, mas cada paciente é uma, cada família é uma, né? A importância também da família estar ali no pré-natal. Então, acho que o pré-natal é a parte mais importante, é onde você vai construir a sua cabeça e se preparar mentalmente para aquele momento que é o divisor de águas, que é o parto. Mas ele é só um momento, assim. Só um momento. E o pessoal de casa pode estar perguntando assim, no Fono Pode Mais, a gente está sempre trazendo, né, desvendando essa caminhada da fonoaudiologia dentro da fonoaudiologia hospitalar, dentro do ambiente hospitalar. E às vezes as pessoas podem estar perguntando o que uma fono tem a ver para estar batendo um papo tão interessante com duas obstetras. Tem tudo a ver. Fono pode mais, você que não sabe. Mas a Maximila sempre fala comigo que ela foi o primeiro pedido de parecer para mim, para uma gestante. Então, ou seja, a gente, como fonoaudiólogo, como equipe multi, está presente até mesmo na vida das gestantes. Foi quando eu respondi um parecer, de fato, pedido por ela, para uma gestante que fez epirêmese gravídica, né? E eu entrei ali. Fala aí um pouquinho disso, porque eu acho que isso meio é tortura para algumas, né? É isso, a gente pensar também, né, que a fono tem total relação com a cavidade oral, assim, né, a gente vai entender melhor que o bebê, por exemplo, quando ele nasce, ele se comunica, as primeiras coisas que ele vai fazer envolve a cavidade oral, né, o sorriso, o mamar. Então eu falo que a fono entra muito nisso, a fono tem essa interação no psicomotor mesmo do bebê. Então tem esse papel na saúde da mulher, né? Não só com a orientação, mas a avaliação também com relação à mama, avaliação com relação à amamentação. As pacientes que têm alguns transtornos, como por exemplo a hiperêmese, que é uma complicação de náusea e vômito na gravidez, né? Você também vai fazer todo o trabalho ali desse trânsito, né? Ver como que está toda essa deglutição dessa paciente, ver se essa paciente tem algum distúrbio que também pode estar ajudando ela com a hiperêmese gravídica, mas também, principalmente, nesse lugar que eu falei um pouco mais cedo, né? De pensar além parto, de educação, porque o pré-natal ele não pode se resumir a exames, né? Ele tem que ter a educação perinatal. A gente tem que tentar inserir naquilo que vem depois também, nesse momento. Toda gestante tem a chance ou vai passar por essa... Não pela hiperêmese em si, mas o enjoo, a náusea, sempre? Sim,
Na verdade, assim, é o que eu sempre falo. A hiperêmese gravídica, ela é uma condição patológica de algo que acontece fisiologicamente na gestação. E é importante, de novo, voltar da importância do pré-natal. Se a paciente entende o que acontece com ela a cada passo, na primeira semana, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até 40 semanas, ela consegue entender o que é fisiológico e o que é patológico, o que não tá normal. Então, aqui agora eu vou pro pronto-socorro, aqui agora eu vou procurar ajuda. É super normal ter náusea e vômito até 12, 15 semanas, e depois lá na frente de novo. Por quê? Na primeira hora ali, como que a gente diagnostica uma gestação? Além dos sintomas gerais, assim, e fisiológicos, a gente diagnostica pelo exame do beta-HCG, que é um hormônio. Esse hormônio, ele tá em ascensão logo ali nas primeiras semanas. Ele tá fazendo ali o papel de manter aquele fetinho ali restrito ao útero e para ele crescer. É o beta-HCG que tá fazendo ali naquele momento agindo. E o beta-HCG, ele tem essa ação central no organismo dessa sensação de que você tá dentro de um barco e tá nauseada e aí algumas então, isso é normal. Então, isso é normal. Agora, quando a gente fala de hiperêmese gravídica, é quando essa paciente ela começa a apresentar distúrbios do organismo, distúrbios laboratoriais, perda de peso, e aí essa paciente já vem com esses sintomas exacerbados. Então, ela às vezes tem que fazer reposição de eletrólito, tem que fazer... tanto que, às vezes, a paciente interna, a gente coloca ela em dieta zero, não vai comer, a gente vai ajustar. E aí vai progredindo dieta, e às vezes a paciente não aceita, a gente tem que pedir ajuda da nutrição, a gente tem que pedir ajuda da fono, que a fono pode muito mais. Então, assim, e algumas pacientes, esse quadro se torna bem grave mesmo, assim, muito vômito e começa a ter distúrbio eletrolítico mesmo, assim, do organismo geral, do controle metabólico dessa paciente. Eu já vi paciente indo para UTI por causa de hiperêmese gravídica. Então, fora da desidratação, enfim. Mas... É interessante porque, assim, o colega fonoaudiólogo, o acadêmico, ou até outros colegas médicos também, pode estar assim, então tá, foi pedido parecer, e o que eu cheguei lá, o que eu fiz, né? Então, foi uma paciente comum de nós três, né? E essa paciente, vocês já estavam liberando alimento para ela, né? Dentro desse julgamento, dessa avaliação são vocês que vai fazer. Já podia, só que ela não dava conta de algumas consistências e de alguns sabores e de cheiros. Então, é onde a gente vai ajudando a intervir. Por quê? Uma pessoa, de fato, com recusa alimentar, no sentido das náuseas e dos vômitos, ela pode vomitar e broncoaspirar, que é onde a gente está ali protegendo. De fato, ela tem uma segurança, né, um controle motor oral legal, porque ainda é jovem ou não tem nenhuma alteração neurológica, nenhuma alteração mecânica para isso, mas a alteração sensitiva pode levá-la a não controlar na hora do vômito, por exemplo, e até mesmo na hora de deglutir, por conta da recusa e da repulsa, né? Então, o meu trabalho ali foi de estimular com sabores e cheiros que aquela gestante estava conseguindo, e a gente foi progredindo consistência, misturada a alguns sabores que a gente via que ia dando certo e dando a ela a segurança. Então, às vezes, colega, você vai lá para dar segurança à sua paciente de que ela consegue, que mecanicamente está tudo certo. Tem uma patologia, sim, conforme a doutora Maximila falou, mas está um pouco aqui no emocional também, ela se sentir insegura para comer algumas coisas. Então, foi um trabalho muito interessante, e depois desse, eu tive vários outros. E o principal desafio na hiperêmese gravídica é justamente a reintrodução, né, do alimento. Porque, num primeiro momento, essa paciente que vomita sem parar, para a gente conseguir parar os vômitos mesmo, assim, e evitar esse distúrbio hidroeletrolítico, a gente deixa a paciente em dieta zero. O problema é a dificuldade de reintroduzir. Daí, por isso que a fono pode mais nesse momento, sabe? Porque é muito importante nessa reintrodução ela ter todo um trabalho até neurológico, assim, né? De treinamento mesmo, assim. Ei, cérebro, vou voltar a comer agora. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso, assim, sabe? Então, tá tudo bem, tá tudo certo, tá seguro. Exato. E também tem isso, né? A Max falou muito bem do beta-HCG. Ele também é sintoma de gravidez. A gente precisa lembrar
que antigamente não tinha como colher exame de sangue, né? Então, os sintomas de gravidez, ele era para falar para a mulher que ela estava grávida, certo? E o beta-HCG, ele faz essa aversão também ao alimento, assim. Então, quando isso é uma coisa patológica, que atrapalha a nutrição dessa mulher, isso também precisa ser trabalhado.